Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos trazendo a oportunidade de mais um dia estarmos buscando o nosso melhoramento espiritual. Eu me chamo Joelma, sou uma das voluntárias do Reluz e hoje eu irei apresentar mais um evangelho. Hoje será o último evangelho online. A partir da semana que vem, dia 26/1, nós já estaremos presencial. Que coisa boa, né? Todos nós voltaremos para a casa do Pai. Isso é muito bom. Então, a próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, começam-se os passes e vai até as 19h45. A partir das 20 horas, irá começar o evangelho presencial. E eu acredito que todos vocês, como eu que estou aqui, não vejo a hora de retornar para a casa do Pai. Isso é muito bom. Porque eu percebo, né? A nossa volta à casa, ela nos dá um discernimento, ela nos aponta um caminho através do tratamento, das cirurgias, das consultas e do evangelho. Então, que bom voltarmos para a casa do Pai. Mas por enquanto vamos ficar por aqui online, né? E vamos aproveitar esse momento, que é um momento muito sagrado. Então, vamos aproveitar para que possamos nos conectar com o plano maior, com toda essa esfera espiritual, né? Para que a gente possa se conectar com Jesus, para que a gente possa sentir a espiritualidade aqui conosco, nos ajudando a compreender mais um evangelho. E isso é importante. É muito importante nós estarmos de coração aberto para o evangelho. E principalmente quando nós formos tocar o Pai Nosso. Mas mais para frente eu vou trazer um pontuamento sobre o Pai Nosso. Então agora eu gostaria que vocês colocassem um copinho com água para receberem a frutificação da água. A minha já está aqui ao lado. E após o término, vocês tomem a água que foi frutificada. Então isso é muito importante. É só um recadinho para quando... eu acho muito importante e eu também faço isso, né? Então eu queria passar isso para vocês. Quando nós começarmos a tocar o Pai Nosso, eu sei que muito de nós, quando começa o Evangelho, de repente a gente, para querer otimizar o tempo, a gente às vezes está mexendo em alguma coisa, ou está organizando, está lavando uma loucinha. Por favor, nesse momento, por vocês mesmos, parem o que estão fazendo e ouçam o Evangelho. Peçam nesse Evangelho discernimento para poder compreender o que vai ser dito. Porque a gente vai levar sempre, isso que vai ser dito hoje, a gente vai levar para a semana inteira e vai levar para a nossa vida também, o que é muito importante. Então eu gostaria que todos vocês agora assentassem o pensamento, assentasse os vossos corações para poder ouvir o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai,
teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Então hoje nós vamos refletir sobre a vida, sobre os seus desafios e o sentido das experiências que vivemos. E o tema de hoje é a reencarnação vista como uma oportunidade evolutiva. Olha a importância, oportunidade evolutiva. E é o que nós estamos tendo agora nesse evangelho, uma oportunidade de evoluir, uma oportunidade de sair daquele lugar. Então, bora lá. Esse tema ele pode até parecer um pouco desafiador para alguns, mas eu vou buscar trazer de uma forma simples e leve, para que a gente não sofra, para que a gente não fique com muitas questões, né? Para que seja leve, para que seja gostoso. Combinado? Então lá. Olha só, ao longo de nossas vidas, todos nós, em algum momento, fazemos algumas perguntas para nós mesmos. Dependendo da situação que a gente vive, essas perguntas podem ser perguntas de indignação. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que a gente pode transformar essas perguntas como oportunidade de crescimento, oportunidade evolutiva. Então, bora lá. Uma das perguntas que todos nós fazemos é: caramba, por que certas coisas acontecem comigo? Principalmente quando a gente está no momento desafiador. Nós fazemos algumas perguntas, né? Que vão de encontro a algo que mexe com a gente, né? Algo que não aceitamos. Ou, por que eu enfrento tantas dificuldades nessa vida? Por que essa vida é tão difícil? E olha que alguns falam bem assim: nossa, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Será que não jogamos? E é isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre a reencarnação. Ou, por que parece que algumas pessoas parecem ter uma vida mais fácil que outras? Principalmente quando a gente tem alguma coisa, alguma situação para viver e aquilo não acontece. E aí a gente se vitimiza e fala: nossa, por que o fulano vive tão bem? Por que eu vivo tão difícil? Por que minha vida é tão difícil? Por que eu tenho que levantar às vezes 4 horas da manhã, sendo que o fulano levanta 8 horas da manhã e tá tudo bem? Mas é aí que moram as respostas, na reencarnação.
Então, diante dessas perguntas, se a gente refletir e buscar o porquê de certas situações, vai fazer grande diferença. Mas se nós, dentro dessas perguntas, ficarmos de braços cruzados, esperando tudo acontecer, sem fazer nenhum movimento, a gente não vai evoluir. Então a gente precisa compreender com mais profundidade até essas questões. Por que tudo acontece comigo? Por que a vida de fulano é melhor que a minha? Se eu tentar entender o porquê, a vida vai ficar muito mais fácil. As situações do dia a dia vão ficar mais fácil. Então, uma das formas de olhar essas questões que eu trouxe agora há pouco lá atrás é através da reencarnação. Por que é através da reencarnação? Porque a reencarnação, ela não se resume a uma única existência. Olha só, ela não se resume a uma única existência, mas sim a várias existências. Eu venho como espírito ou alma. Isso aqui é apenas uma roupagem. Essa roupagem, ela vai me dar a possibilidade de evoluir o meu espírito. Então eu posso vir num corpo masculino, como eu posso vir no corpo feminino. Por quê? Por que eu, Joelma, vim num corpo feminino? Porque eu preciso evoluir. Eu sou mãe de 3 filhos, eu sou casada, então eu pedi lá em cima para vir no corpo feminino, para que eu pudesse gerar esses filhos e, sendo talvez um desses filhos ou todos a minha família espiritual, ou reencontros para fazer os ajustes que eu não fiz, então eu vim nesse corpo, né, feminino, para conceder esses 3 filhos, para casar e o meu parceiro me ajudar e eu ajudar o meu parceiro. Então tem um propósito, né? Por exemplo, eu trabalhei 30 anos numa instituição e essa instituição, o que aconteceu? Eu fui burilar as minhas imperfeições morais, que é isso que a gente vem fazer, né? A gente vem ajustar as imperfeições morais, ajustar o nosso ciúmes, a nossa inveja, a nossa braveza, aquilo que eu não consigo lidar. Tudo isso é imperfeição moral. Então, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que fizeram com que eu fosse olhando as minhas sombras, olhando as minhas imperfeições. Por que eu olhei as minhas imperfeições? Porque a partir daí eu ia buscar as minhas virtudes. E continuo buscando. E continuo ainda com as minhas imperfeições morais. Nada para, né? Nada é estático, a vida não é estática. Então, a partir desse lugar, por que eu achei importante? Eu encontrei no meu caminho pessoas que fizeram com que eu evoluísse. Mas tem uma diferença, a gente precisa querer evoluir. E quando queremos evoluir, faz toda a diferença no nosso caminho. A evolução, o querer, faz total diferença. Então, a vida, ela é como se fosse feita de etapas. Eu reencarno e eu vou vivendo etapas da minha vida. Etapas para o quê? Para que eu possa aprender. Essas etapas vão ser aprendizado para que lá no final da vida, quando eu desencarnar, eu possa olhar e falar: nossa, olha, eu consegui vencer muitas imperfeições que numa outra encarnação eu não consegui. Então, é como se fosse da seguinte forma: é uma escola. Você lembra? Vocês lembram que uma escola, a gente passa pelo ensino fundamental, a gente passa pelo ensino médio e a gente passa pelo ensino superior. Então a vida é da mesma forma. Ela vai nos oferecer várias oportunidades de aprender aquilo que eu não entendo. A partir do que eu aprendi, eu vou crescer e eu crescendo, eu vou amadurecendo com aquilo que eu cresci.
Então a vida é realmente como uma escola. Se a gente for entender dessa forma, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, quando a gente aprende a dirigir, ou cozinhar, ou aprender uma nova língua, a gente não aprende de primeiro. A gente não tem que tentar várias vezes, às vezes uma comidinha diferente, a gente que não tem que tentar, acho que aqui vai mais sal, ou nossa, eu coloquei sal demais. Então, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Então, a lei da reencarnação é da mesma forma. Essa ideia de reencarnar é da mesma forma. É como uma escola. A gente vai aprendendo aos pouquinhos. E a vida, olha que legal, gente. A vida nos oferece chances de aprendizado. Só que eu preciso estar atenta com esses sinais que a vida me oferece. Então, a gente, quando olha a reencarnação dessa forma, né? Eu quero evoluir, isso aqui que me dá tanto trabalho, que é um desafio, não é tão ruim. Se a gente ficar dentro dessa perspectiva de olhar o amanhã de uma forma positiva, a evolução e a reencarnação, ela deixa de ser algo assustador ou punitivo. Porque é verdade. Porque quando eu olho como uma possibilidade de recomeço, sem revolta com aquilo que me ocorreu, com mais compreensão, com uma vontade de fazer algo diferente a partir daquilo que me ocorreu. Então a reencarnação é para que a gente olhe dessa forma, para melhorar o que eu não consigo agora. Porque, por exemplo, nós podemos ter um comportamento de querer tudo do nosso jeito, ou um comportamento em que a raiva me toma de primeiro e eu não enxergo mais nada. Esses comportamentos, o que eles estão? Eles estão dentro das imperfeições morais. Um comportamento invejoso, um comportamento de querer sempre ser o melhor, querer sempre estar em primeiro lugar. Nós conhecemos várias pessoas assim. E quando a pessoa fica nesse lugar, nessa sombra, ela não evolui. Sentimentos que nós temos, às vezes, que nos colocam para baixo. Sentimento de menos-valia, de menos amor por nós. Então, evoluir está dentro disso. Eu preciso tirar essas imperfeições que eu tenho e buscar me melhorar através do burilamento. A partir daí, os sentimentos que eu tenho, como raiva às vezes, né, que me pega, vai fazer com que a minha reencarnação ela seja diferente. Se eu olhar de uma outra forma. Então a reencarnação, ela nos ajuda a olhar a vida com menos revolta, com mais compreensão. Mas para isso, eu preciso evoluir. E aí alguns de nós, como não temos, às vezes, a gente não para pensar, né? Tá, o que é a reencarnação? Tá, mas o que é evoluir? O que significa evoluir? Essa é uma palavra muito forte e com um peso tão grande pra gente, mas não é um peso de uma forma negativa, mas é algo que vai trazer pra gente uma possibilidade. E dentro da evolução, gente, não é ser perfeito. E que muitos de nós achamos, eu só vou evoluir quando eu não errar mais. Ou só vou evoluir quando eu fizer tudo certinho. Lê do engano. Evoluir é errar, é ser imperfeito, é sofrer, é falhar. Por quê? Lembra que agora há pouco eu falei? É aprender aos poucos. É como estar numa escola em que a gente não aprende tudo de uma vez. Então, quando eu vou evoluindo, eu vou amadurecendo emocionalmente. E o que é amadurecer emocionalmente? É eu entender que eu preciso lidar com as minhas emoções
de uma forma mais branda, de uma forma mais amorosa. É eu entender que eu preciso trazer as minhas sombras, aquilo que eu não aceito, eu acolher, porque isso está dentro da minha evolução, isso está dentro das imperfeições morais. Por quê? Porque eu preciso desenvolver as minhas virtudes. Então, evoluir, olha, é não reagir com raiva diante das adversidades. É entender que nós não controlamos tudo. Nós não controlamos, mas eu posso escolher como eu vou reagir diante de algumas situações. Entende? Olha a diferença. Eu escolho, eu tenho a oportunidade de escolher o que eu vou viver. Eu tenho a oportunidade de escolher como eu vou reagir diante daquela pessoa que às vezes me vem com 4 pedras, ou aquele familiar que está sempre, burilando, sempre perturbando. Eu posso reagir, eu posso buscar uma oração, eu posso buscar um evangelho, eu posso buscar me melhorar. Como? Tendo mais paciência. Paciência para lidar com aquelas pessoas que ainda não percebeu que a vida está passando e que precisa mudar, é o que nos cabe. Então, evoluir é entender, principalmente quando a gente perdoa aquele irmãozinho. Por quê? Por quê? Porque o beneficiado, primeiramente, somos nós. Porque aquele irmãozinho que a gente perdoou, talvez ele não tenha a maturidade emocional que eu trouxe agora há pouco para ver os próprios erros e admitir. Então, tudo isso é evolução. Mas eu preciso estar aberto para isso. Então, a reencarnação, quando ela é bem compreendida, ela vai nos convidar, dentro dessa evolução, a ter paciência, a ter gentileza com o nosso processo e com o processo do outro. Por quê? Porque todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos em processo. Então, ninguém evolui da noite para o dia. O crescimento, ele é gradual. Ele é passo a passo. Ele é um dia de cada vez. Então, evoluir depende de mim. Mas também depende do que eu entendo das minhas dificuldades. Porque quando pensamos na vida como uma oportunidade de evolução, na verdade, nós passamos a enxergar as dificuldades de uma outra forma, por uma outra perspectiva. Aí essas dificuldades, elas deixam de ser punições ou injustiças. Então, eu venho num corpo feminino. Eu me propus evoluir. Então, eu tenho que entender que tudo que eu vivo não é uma punição, é uma oportunidade que Deus está me dando e que eu pedi lá em cima para poder evoluir, para poder ficar um pouco mais confortável diante de uma outra encarnação, para que eu não repita os erros que eu não consigo nesta vida. Entende? Então, essas dificuldades, elas passam a ser experiências que nos ensinam algo. Porque toda dor é dor. E nós sabemos como elas machucam. Essas dores, muito. Então, muitas vezes, a gente fala assim, né? E pensa, quando a gente está buscando uma evolução, diante daquela dificuldade, diante de uma fase difícil, desafiadora, a gente olha, quando a gente está evoluindo, a gente percebe que passou. E o quanto que crescemos com aquele desafio. Mas lembra que eu falei agora há pouco, é quando a gente decide evoluir. Aquele desafio ficou muito mais fácil. Então, na maioria das vezes, quando a gente percebe que está evoluindo, a gente fala, nossa, foi desafiante, mas eu amadureci com esse desafio. Ou, foi doloroso,
mas que bacana, aquilo me fortaleceu. Nossa, eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo muito mais forte. Eu aprendi muito com aquela lição. Eu lembrei, quando eu estava fazendo esse evangelho, né, criando esse evangelho, que Chico Xavier, ele tinha, dentro, ali na cabeceira dele, estava escrito, isso também passa. Então, essas experiências que são desafiadoras, elas nos trazem a oportunidade de ensinar algo para que a gente não possa sofrer. Então, nós podemos, a partir do que estamos vivendo, escolher se vamos repetir os mesmos erros ou se vamos fazer algo diferente. Então, pequenas escolhas é que fazem a diferença. Uma palavra gentil, uma atitude de respeito, um gesto de compreensão. Não se julgar o tempo todo, principalmente, mas sim você perceber que você está aprendendo algo novo. E se erramos hoje, nós podemos fazer diferente agora. E se não conseguimos perdoar, a gente pode conseguir a partir de agora. E se ainda não somos, olha só que importante, se ainda não somos quem gostaríamos de ser, nós estamos a caminho. Então, olhe os seus passos e veja o quanto que você evoluiu. Dr. Risse, ele fala que essa é a nossa melhor reencarnação. Então, a reencarnação, ela é vista como uma possibilidade evolutiva. Então, para encerrar agora, passou tão rápido, uma reflexão bem simples. Olhar para a vida como uma oportunidade de aprendizado é evoluir. Poder transformar a forma que enfrentamos desafios do dia a dia, nós podemos sair muito mais fortes do que fomos há 10 minutos atrás. Então, que todos nós possamos sair daqui hoje com essa ideia no coração. E na nossa consciência, principalmente. A vida não é apenas um conjunto de acontecimentos aleatórios. Ela é uma grande escola, onde cada experiência nos ensina algo importante sobre nós. Cada reencarnação, ela é uma oportunidade, não esqueçam. E cada escolha é um passo na nossa evolução. A evolução, ela acontece nas escolhas diárias, dia a dia. Então, eu gostaria que, para finalizar esse evangelho, nós pudéssemos agora vibrar por todos os nossos irmãos que estão vivendo grandes provas em vossas vidas nesses dias de hoje. Então, vamos emanar amor, esperança e entendimento. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui nesse momento e aguardo vocês a partir da semana que vem na Seara Reluz. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, viu?